A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muitos se perguntam por que Deus não permitiu Moisés entrar na Terra Prometida. Será que Deus não foi injusto com Moisés? Pois Moisés foi o maior líder e legislador para os judeus. Doou toda a sua vida para pastorear um povo que por muitos anos no deserto só fizeram murmurar contra Moisés e contra Deus. Através de Moisés, o povo de Israel foi libertado da opressão do Egito. Por causa da sua obediência e fidelidade a Deus, o povo recebeu as leis. É o autor da Torá que profetizou o Messias, o qual viria de entre os judeus. Vamos ler no livro de Deuteronômios, no capítulo 32, alguns trechos do versículo 4, do versículo 15 e também do 18. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. No versículo 15, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Versículo 18, esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. Amém? Existem muitos outros versículos em Deuteronômios que falam do Messias como a rocha. Os pais da antiguidade tinham pleno conhecimento do Evangelho e do plano de salvação. Gálatas capítulo 3, versículo 8, nós vemos isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amém? Deus revelava seus planos aos seus profetas e até mesmo testava para ver se criam naquilo, como foi o caso do sacrifício de Isaque, o qual simbolizava o sacrifício de Cristo. Abraão passou no teste. Já Moisés não pôde entrar na terra prometida porque foi reprovado num desses testes que Deus fez a ele. Vamos ler Números capítulo 27, versículo 12 ao 14. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Amém? Deus mandou Moisés fazer algo que simbolizava Cristo, mas Moisés, enfurecido, não creu, não santificando a Deus diante do povo. Mas o que Moisés fez que não santificou a Deus? Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Amém? Deus diz a Moisés: e tu ferirás a rocha. Estas palavras simbolizam a crucificação de Cristo. Simboliza o cumprimento das profecias de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: e tu lhe ferirás o calcanhar, que indica aqueles que feriram a Cristo até a sua morte, mas afligiram a Cristo apenas sofrimentos temporários, pois ao terceiro dia ressuscitaria. Por isso Gênesis diz: lhe ferirás o calcanhar. Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 22: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Nós vemos que Moisés obedeceu ao Senhor, e em seguida o santificou. Êxodo capítulo 17, versículo 7.
E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? O povo que murmurava, perguntando: Está o Senhor no nosso meio, no meio de nós? Agora tiveram a sua resposta. Mas aconteceu que, passado um tempo, andando pelo deserto, o povo novamente murmurou, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos no deserto, nós e nossos animais? Lugar onde não se pode plantar, pois não tem nem água para beber? Então Deus apareceu a Moisés novamente e disse, Números 20, versículo 8: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Amém? Nós vemos Deus ordenando a Moisés, em Êxodo capítulo 17, versículo 6, a ferir a rocha para ela dar as suas águas. Jesus morreu uma só vez, foi a rocha ferida uma só vez, ressuscitou ao terceiro dia, e agora Cristo vive. Deus ordenou agora a Moisés: falai à rocha, pedi à rocha, e ela dará a sua água. Veja comigo Evangelho de João, capítulo 4, versículos 6 ao 15. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, perto do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria águas vivas. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Jesus disse à mulher samaritana: Se você soubesse quem eu sou, a própria rocha, ela pediria água e ele lhe daria água viva, ou seja, água inesgotável. Mas no final da conversa, a mulher samaritana pede a Jesus dessa água. Voltando para Moisés, em Números, capítulo 20, a partir do versículo 9, está escrito: Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés, ao invés de santificar ao Senhor, como antes havia feito em Horebe, irado com a murmuração do povo, disse: Ouvi, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Como quem diz: Por acaso eu e Arão, quem daremos água da rocha? Então Moisés levantou o seu cajado e feriu a rocha novamente, quando deveria apenas ter falado, pedido à rocha, e ele daria as suas águas. Este ato desagradou a Deus, pois a rocha simboliza Cristo.
e Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por ter ferido a rocha uma segunda vez, ou seja, espiritualmente, em símbolo, Moisés feriu a Cristo 2 vezes, crucificou a Cristo novamente. Dessa forma, não santificou a Deus. No versículo 11, nós vemos que mesmo que Moisés tenha ferido a rocha, ao invés de falar a rocha, saíram da rocha muitas águas, ou seja, uma fonte de águas vivas, água inesgotável, e beberam dela todo o povo e os seus animais. Assim, o próprio Senhor se santificou a si mesmo. Números capítulo 20, versículo 12 e 13. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Mas como vou saber se tudo isso está certo? Vamos ver o que Paulo nos disse em 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos no deserto comeram de um mesmo manjar espiritual. Este é o maná, o pão que veio do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual, da mesma pedra espiritual, as águas que saíram da rocha espiritual, que é Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados, todos foram mortos no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Amém? Mas mesmo Moisés não entrando fisicamente na terra prometida, após a sua morte, ele entrou numa terra prometida muito superior à desta terra, o seio de Abraão. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.